Olá pessoal, tudo bem? Hoje no nosso tutorial nós iremos aprender como realizar um docking molecular utilizando o programa Gold. A versão que eu vou utilizar aqui é a 2020.1. Qualquer dúvida vocês podem estar deixando nos comentários e vamos lá simplificar. Bom pessoal, neste tutorial nós iremos estar utilizando a enzima lipoxigenase que está disponível no PDB pelo código 1N8Q e ela está complexada com o ácido protocatecóico, que é um composto fenólico. Então eu só vou mostrar aqui para vocês a estrutura dela, tá? Eu abri ela aqui no Discovery para a gente ver. Aqui está o ácido protocatecóico que está cocristalizado, então vocês podem perceber que ele está bem no sítio ativo da enzima, o qual ela também contém um íon de ferro. Aqui no programa Gold, quando vocês abrirem, vão se deparar com essa primeira janela de trabalho. Se por acaso você fechar ela sem querer, você pode estar reabrindo aqui na aba Gold, Setup and Run a Docking, que ela vai te dar as opções de criar um novo trabalho ou então carregar um que já existe, né? Um arquivo de configuração que já exista. Então aqui no caso eu vou criar um novo trabalho. Feito isso, nós iremos aqui na aba proteína, né? Proteins, e vamos carregar o arquivo da proteína que a gente baixou do PDB. Então, ele tá aqui, um N8Q, eu vou abrir. Como vocês podem perceber, vai abrir aqui a estrutura da proteína. Se você usar o seu mouse clicando com o botão direito, você pode ampliar ou diminuir. E o botão do mouse esquerdo você rotaciona a molécula, tá? Então, aqui só vou dar um zoom pra gente ver, ó. Aqui tá o íon de ferro, o íon ferro, e aqui tá o ácido protocatecóico. Então, voltando aqui na janelinha, nós vamos clicar aqui na aba da proteína, um N8Q. Primeiro passo vai ser adicionar os hidrogênios, né, à proteína. Então, a gente clica aqui nessa opção, espera um pouquinho. Aí, quando ele acabar, é só clicar em OK. Então, aqui você tem algumas opções, né, como, por exemplo, extrair as águas, tem a opção dos ligantes e cofatores, cadeias flexíveis, metais e etc. Então, vamos clicar aqui para extrair ou deletar as águas. Quando você está fazendo um estudo mais específico, você pode estar selecionando algum resíduo de água aqui que seja importante por alguma alteração, e aí você faz a extração dele para a sua análise. Como nesse caso eu não quero ver nenhuma interação específica com nenhum resíduo de água, eu vou excluir todos. Então eu deixo as caixinhas todas de selecionada do jeito que estão e clico em Delete Remaining Waters. Aí ele vai perguntar se você quer deletar todas as águas e eu vou clicar em OK. Aí ele deletou as 463 moléculas de água que tinham na estrutura. Ok, agora vamos para os ligantes e cofatores. No caso dessa enzima, ela tem apenas o ligante aqui, que é o composto fenólico, né? E eu vou estar extraindo ele para minha pasta. Então você pode colocar o nome que você quiser e você salva em formato MOL2. Uma vez com o ligante extraído, né, da estrutura, a gente pode fazer o redocking, e aí aplicando uma das funções de pontuação do programa, a gente vai tentar validar essa nossa proposta de estudo, certo? Feito isso,
Aqui eu só vou mostrar para vocês na aba Metal que você tem a opção de deixar a geometria, né, a coordenação dele como padrão, e aí o programa faz a leitura desse átomo e reconhece os padrões. Ou então você pode estar definindo aqui uma geometria específica. Aí você clica na caixinha e depois em setar e ele define a geometria aqui conforme a sua escolha. No caso, nós vamos usar padrão mesmo. Voltando aqui nas opções globais, nós vamos então agora clicar aqui nesse botão Fix All Protein Rotatable Bonds, que é para fixar todas as ligações rotacionáveis de proteína. E vamos definir agora o nosso sítio que nós queremos realizar o estudo de docking molecular, a ancoragem, né? Tem algumas opções para definir o sítio. Uma delas é selecionar a partir de um átomo, que é o que nós vamos utilizar nesse tutorial. A outra é selecionar a partir de coordenadas, então aqui você coloca os valores da coordenada x, y e z que você deseja para o seu sítio. É importante ressaltar que no Gold ele utiliza vírgula ao invés de ponto, ao contrário do AutoDock e do AutoDock Vina, que as coordenadas são dadas em ponto, né? Por exemplo, 24.392, né? Seria. Mas aqui o Gold você vai colocar 24,392, porque ele reconhece a vírgula, tá? Aí vai colocar aqui o valor das coordenadas, vai clicar em envio e ele vai selecionar o sítio para você. Tem também a opção de você utilizar um ou mais ligantes ou cofatores. Por exemplo, se eu clicar aqui nessa opção, eu posso selecionar o ligante, né, que estava cocristalizado, o composto fenólico, que tem o código DHB859, e aí a cavidade vai ser formada, o sítio de ligação vai ser formado em volta dele. Também tem a opção aqui de você utilizar uma lista de átomos ou resíduos, e daí você vai procurando aqui pelo nome do arquivo, certo? Nós vamos utilizar essa opção aqui de selecionar um átomo. O átomo que eu vou selecionar é o ferro, então ele tá aqui, ó. Eu vou selecionar ele. Quando eu seleciono, ele aparece aqui, né, o nome, o ferro e o código que ele tá, FE2858. Aqui nessa opção eu seleciono o raio que eu quero utilizar, né, para esse... Aqui no caso eu vou deixar 10 angstroms mesmo. Eu vou mostrar aqui para vocês como fica. Quando a gente define o sítio, todos os resíduos que não estão incluídos dentro desse raio, dentro desse sítio de ligação que a gente definiu, estarão em roxo, como vocês podem ver aqui. E eu só vou aproximar aqui, ó, tá vendo que tem alguns resíduos que estão na cor cinza. Aí são os resíduos que estão incluídos dentro desse raio de 10 angstroms que a gente definiu nas coordenadas centrando no átomo de ferro. Então aqui já tá tudo certinho, agora a gente vai para a aba de selecionar os ligantes. Então aqui eu vou adicionar o ligante que eu extraí da enzima, né, porque eu vou redocar ele. Então eu abro ele aqui. Se você estivesse fazendo um screening, por exemplo, fazendo a avaliação para vários compostos, você ia selecionar todos eles aqui, clicar em abrir e aparecer a listinha aqui para vocês em ordem, 1, 2, 3, 4, 5 e quanto fossem os compostos. Então aqui está o ligante, aqui está o número de corridas, né, 10, se você clicar em cima você consegue modificar esse valor aqui, eu vou deixar 10 mesmo. E aqui eu vou colocar como referência do ligante ele mesmo, porque eu quero que ele calcule o RMSD para eu ver se ele vai ser menor ou igual a 2, né? Para validar o meu método. Então, tudo certinho aqui também. Não vou configurar nenhum tipo de água, porque eu excluí todas as águas do meu estudo. Não vou mexer na flexibilidade do ligante. E aí, na aba Fitness e Search Options,
a gente vai selecionar qual é a função de pontuação que a gente quer utilizar. O Gold, ele disponibiliza 4 tipos de função de pontuação: CAMPLP, Gold Score, Can Score e ESP. Sempre que eu vou fazer um estudo, eu testo as 4 funções e depois eu escolho de acordo com algum critério que eu defino. Por exemplo, qual o menor valor de RMSD que eu encontrei, ou qual o melhor fitness que eu encontrei. Depende do estudo que você vai estar realizando, depende do seu critério de avaliação. Mas eu procuro sempre testar as 4 funções e depois faço a escolha da melhor. Então aqui só como exemplo eu vou escolher aqui a função ASP. Essa opção aqui, ó, Allow Early Termination, eu vou deixar desselecionada. Por quê? Se você clicar aqui, ó, ele vai mostrar para você que ele vai terminar o número de corridas quando o programa atingir o top 3 de soluções. O que são as soluções? São as poses geradas, né? Quando elas estiverem próximas a 1.5 angstroms. Então, se essa função estiver ativa, você pediu lá 10 corridas, né? 10 runs. Se ele atingir esse top 3 nas 3 primeiras corridas, ele não vai correr o restante. Então, às vezes, pode ser que ele pare antes de achar uma outra conformação, uma outra solução que talvez poderia ser interessante. Então, eu procuro sempre deixar essa opção não ativada, que aí ele gera as 10 soluções e depois eu interpreto. Aí aqui nas configurações do algoritmo genético, né, você pode mudar também alguns parâmetros aqui, no caso eu vou utilizar o padrão. Na parte de Output Options, na opção do diretório, selecionar a minha pasta de trabalho, né, então é essa pasta aqui. Se você estivesse fazendo um screening com vários ligantes, eu indico que você selecione essa opção aqui, porque aí ele cria subpastas dentro do diretório que você selecionou, dentro do caminho que você selecionou, e depois fica mais fácil para você estar achando os resultados de cada ligante, porque vocês vão ver que eles geram bastante arquivos. Então tudo certinho aqui também com o diretório. Feito isso, você vai clicar em Run Gold. Ele vai aparecer aqui para você colar o diretório que você quer que ele salva. Então, dou um Ctrl C aqui nessa opção e colo ela aqui para ele salvar na pasta que eu defini. Aqui o Gold Conf File é o arquivo de configuração. Então, tudo que a gente configurou aqui vai ficar salvo nesse gold.conf. E aqui é o arquivo da proteína que foi adicionado os hidrogênios, foi excluído os ligantes, foi excluída as moléculas de águas, então aqui é a proteína tratada, digamos assim. Feito isso, a gente clica em Save e ele vai começar o experimento, a rodar o experimento. Então aqui em mensagens, ó, você pode ver que ele começa dando a mensagem Start Gold Run e quando ele termina ele avisa aqui também. Aqui eu acelerei um pouquinho o vídeo, mas ele demorou em torno de uns 5 minutos para estar rodando esse experimento aqui, e ele deu a mensagem que finalizou aqui a corrida. Então depois você vai clicar aqui no botão Viant Solutions, e ele vai mostrar aqui para vocês todas as soluções, todas as poses geradas nas 10 corridas. Se você clicar aqui no Fitness, né, que é a pontuação, você pode ordenar as soluções do maior para o menor, do menor para o maior. Então aqui, se você clicar em cima da solução, ela vai abrir aqui o ligante, né, onde resultou a pose. Conforme você vai selecionando outras, ele vai te mostrando aqui ao lado. Aí você vai conseguir avaliar o RMSD dessas poses, ó. Por exemplo, para a primeira pose a gente teve um RMSD em comparação com o ligante original de 4.26. Aqui no caso o melhor RMSD que a gente obteve foi esse aqui, ó, 0.628, certo?
que foi para pose, para a solução número 8, com fitness de 26.15. Para salvar as soluções, você clica em cima da solução que você quer salvar. Por exemplo, eu vou salvar essa daqui com o melhor RMSD, solução número 8. Vai em File, Export Complex, ou dá um Ctrl L. E aí você pode salvar em PDB ou MOL2. Aqui eu vou salvar como PDB. Então, vou salvar aqui, resultado 8. Mas pode colocar o nome que você quiser, tá? E salvo. Ok. Se você quiser salvar essa listinha aqui de soluções com essas informações do fitness e do RMSD, você também pode. Você vai em File, Export ou Ctrl X, e aqui você pode escolher o que você quer salvar, né? Quais as informações que você quer salvar. Aqui eu vou colocar o fitness e o RMSD. Aí você clica aqui para escolher a pasta, né? A pasta tá ali. Você pode colocar o nome que você quiser e salvar aqui em CSV ou SDF, SD. Eu deixo nessa opção aqui mesmo porque eu consigo abrir no Discovery também com ela. Então eu já deixo aqui nessa opção. E dou um OK. Aí ele vai salvar essa listinha aqui para mim também. Aí eu vou mostrar para vocês aqui o resultado salvo. Você pode abrir no Discovery, no PyMol, no Chimera, o programa que você tiver mais afinidade aí para fazer as avaliações do seu doc. Se você estiver usando o Discovery, a gente tem um vídeo sobre ele no canal, como realizar a análise dessas interações, e você pode estar vendo o vídeo para aprender como fazer certinho. Então aqui só para mostrar para vocês, ó, o meu resultado tá ali, a enzima também, bem bonitinha. Vou mostrar para vocês como é que fica o spreadsheet, né? Eu vou abrir ela aqui com o Discovery. Aqui você tem, né, o nome da solução 1, 2, 3, 4, 5, 6 até a 10, né? Porque foram 10 corridas. E aqui a gente tem o fitness delas. E o valor do RMSD aqui, ó. Então aqui a gente escolheu essa daqui, né? 06287, que é a solução 8. Agora eu vou mostrar para vocês um detalhe interessante aqui do Gold. Vamos supor que você realizou esse estudo aqui, a sua validação, mas você quer fazer de novo. Você não precisa começar do zero, que nem a gente fez agora, né? Como eu mostrei no início do vídeo, você pode partir de um arquivo previamente configurado. Então aqui eu vou fechar, só para mostrar para vocês como fazer isso. Então você vai aqui na abinha Gold, Setup and Run Doc, e vai clicar aqui em Load Existing. E você vai abrir esse arquivo aqui, ó. Lembra que eu falei lá, o GoldConf? É esse arquivo aqui. Então você vai clicar nele, que é o arquivo de configuração, vai abrir. E aqui, ó, se você perceber, já vai estar as moléculas de água deletadas, os ligandes deletados, tudo certinho para você começar o seu doc. O sítio aqui definido, ó, que a gente já tinha definido, os ligandes aqui também. E o fitness você pode estar escolhendo. Aqui eu vou mostrar para vocês que tem uma função aqui, a Gold Score, que quando eu vou, aqui já tá o diretório certinho, quando eu clico em Run, ela dá esse erro aqui, ó. A ligação de hidrogênio, o parâmetro da ligação de hidrogênio tem que ser entre 0,1 e 10. Como resolver isso daqui? Para resolver isso daqui, você vai clicar nas configurações do algoritmo genético, definir pelo usuário,
Só isso, não vai mexer em nenhum parâmetro aqui. Aí você volta aqui na pasta na aba do Fitness e você vai mudar aqui para vírgula. Que lembra que eu falei que o Gold só reconhece a vírgula? E ele tava o ponto. Então você vai, muda aqui para vírgula. Vai lá na sua opção de Output, vai selecionar a pasta normalmente, vai clicar em Run. Aí você vai selecionar a proteína aqui. Aqui eu vou mudar a pasta aqui. Aqui eu mudei minha pasta. E vai clicar em salvar e ele vai começar aqui para você. Então só tem esse detalhe aí. Se der aquele erro sobre as ligações de hidrogênio terem que estar entre 0, 1 e 10, você faz esse passo, troca o ponto por vírgula e vai funcionar normalmente. Certo, pessoal? Então era isso, espero que vocês tenham aproveitado o vídeo. Se inscrevam no canal e nos vemos no próximo tutorial.